Galera, boa noite. Vamos chegando, mandando aviãozinho pra galera. Que hoje, se você quer descobrir por que a inteligência emocional te torna uma pessoa diferenciada, manda aqui, ó, pega o aviãozinho, manda para as pessoas aí que você acredita que esse conteúdo vai ser importante para elas. E aí hoje a gente vai trazer aqui alguns tópicos que vai te mostrar na prática o que de fato te torna diferenciado, né? Usando as ferramentas e também trabalhando a inteligência emocional. O quanto isso impacta e como isso impacta na sua vida. Então vai chamando a galera aí. Já mandei aqui que a Dai tá chegando aqui na área também. Vamos lá para mais uma live de inteligência emocional. Olá, tá frio aí, né? Tá frio aqui, tá frio aí. Ai, que de casaco. Olá, boa noite. Vou Você mandar tá bem? opiniões. Boa noite, mandei aqui já para a galerinha. Tô mandando aqui para 10 pessoas, pelo menos. Mandei. Galera que foi entrando aí, já sabe, vai enviando e compartilhando aí. Conhecimento. Conhecimento ele não foi feito para ficar parado. É igual água. A água parada ela não serve para nada. Na verdade, ela serve para estragar, né? É igual conhecimento. Se você só absorve, absorve, não pratica e não compartilha, cuidado, você está tendo obesidade, como é que chama? Obesidade mental. Vamos pro tema? Let it go. Vamos. Então, eu vou te fazer essa pergunta. Beleza. O que, é, o que torna uma pessoa diferenciada, inteligencialmente falando? Não sei nem se existe isso. Não existe. Acho que seria Inteligência, inteligente emocionalmente. intelectualmente ou emocionalmente. Depende. Emocionalmente, pronto. O que torna uma pessoa Diferenciada. do retorno. Na verdade, assim, tá ok pra você? Tá cortando um pouco. Tava dando um pouco de retorno. Tá dando ainda. Por que a inteligência emocional torna a pessoa diferenciada? Ou torna a pessoa diferente? Bom, dentre Boa noite, Vá. boa noite, Javá. Dentre todos os pontos que a gente pode falar, eu vou citar um ponto que é comum a todo mundo. Você se torna 2% da população quando você, quando você consegue administrar suas emoções. Como é que isso te torna diferenciado? Principalmente quando você administra as emoções, você reconhece e administra, se torna 2% da população. Dos 98% da população. Não sei se você já ouviu um ditado que fala que Tá falhando, tá falhando. Você tá com cada... seu fone aí? Não, não tá aqui. Mas eu vou buscar daqui a pouco. Tá. 90% das pessoas, elas acham Acham? que pensam. Em torno de 7%. 90% acho que pensa, 7% acha. Não, 90% não pensa, 7% Não pensa? não pensa. Não pensa. Tá. 7% acha que pensa e 3% definitivamente pensa. Sabia disso? Não. Pensa no quê? Na hora de tomar uma Pensa, decisão? quando a gente fala de administrar, administrar emoções, administrar decisões, a gente está falando do quê? A gente está falando de você raciocinar, pensar e agir. Deu para entender? Tá falhando bastante. Vou pegar o fone, dando continuidade. Tá bom. Então vamos lá. O que torna você. O porquê, né? A inteligência emocional torna uma pessoa diferente. Daqui a pouco a Dai volta e aí ela continua nessa parte que ela estava falando. Um dos principais pontos
que a gente coloca é pessoas se conectam com pessoas. Pessoas, o tempo inteiro, precisa de outras pessoas. E conforme a gente já falou em algumas outras lives, a sua tomada de decisão, ela é muito baseada não só nos seus comportamentos, mas no comportamento de outra pessoa, de outras pessoas. E aí é justamente isso que a Dai estava falando. Existe essa estatística aí, né, de pessoas que pensam para tomar decisões, ou pensam antes de agir, né, de ter ali uma reação. Aí pode continuar. Dá para ouvir? Aí agora, Mas está dando retorno de qualquer forma, para mim. Mas tudo bem, vamos lá. estranho. Então, basicamente isso. Quando a gente fala que 90% não pensa, as pessoas acham que pensam, mas elas não pensam. O que que acontece? Elas, na verdade, não estão nem preocupadas se elas pensam ou não. Elas só vão reagindo às situações da vida. Basicamente isso. 7% fala assim, não, eu que decidi isso. Eu que agi assim porque eu decidi. Mas no fundo, o que ela fez foi só agir no impulso. O que ela fez foi só pensar um pouco o que ela queria, e aí ela cedeu ao vício dela, e aí ela fez o que ela queria, baseado no vício. Os 3%, para não dizer 2%, para não deixar tão pequeno, são pessoas que não pensam no que elas querem naquele exato momento. Mas são pessoas que raciocinam o que é melhor para o conjunto a médio e longo prazo. Não só para ela, mas para o conjunto que está envolvido a médio e longo prazo, que são as pessoas que conseguem, que conseguem administrar as emoções. E você acha que isso impacta no quê? Quando a gente fala de se tornar diferenciado, você se torna uma pessoa mais atraente para as outras pessoas. Porque você se torna inspiração, você se torna exemplo, e aí a gente pode entrar aqui, as pessoas passam a gostar mais de você. Elas passam a querer ter você por perto, elas passam a te procurar para pedir ajuda, para pedir uma opinião. Então, elas te aproxima das outras pessoas e te faz uma referência para elas. E acrescentando, eu acho que quando isso acontece, quando chega nesse ponto, as pessoas chegam próximo a você de uma forma mais genuína. Então, seja perguntar, seja compartilhar alguma coisa, ou às vezes até fazer negócios, enfim. Quando você se torna uma pessoa que administra a sua inteligência emocional, isso de fato já te divide, que nem a Day falou, ela te coloca naquela caixinha dos 3% diferenciado. Então imagina só, no meio onde você está hoje, como que as pessoas se comportam? Elas têm inteligência emocional? Elas desenvolvem isso? Ou você está no meio de pessoas que cada um quer falar mais alto que o outro, cada um quer ter mais razão do que o outro? E aí um dos pontos é exatamente isso, que eu estava falando quando você foi buscar o fone. Pessoas se conectam com pessoas. Então, se você se torna automaticamente uma pessoa mais confiável, é óbvio que você vai ter mais pessoas próximas de você, mas não em quantidade, e sim em qualidade. Perfeito. Você acaba repelindo as pessoas que te provocariam algum mal e você passa a se aproximar mais das pessoas que têm objetivos em comuns com os seus, valores comuns aos seus também. Porque você separa, né? Consegue separar o que é. É Essa porque, pessoa aqui, pode falar. exato, muita gente vai se aproximar, né? Muita gente vai se aproximar de nós ao longo da jornada. E a gente, para você saber separar quem de fato fica na sua vida e quem não deve ficar, você precisa saber administrar o que você sente. Porque você precisa saber se o que você sente é genuíno. Quando eu falo genuíno, se ele parte da sua identidade, dos seus valores e princípios, ou se o que você sente, na verdade, é só uma alimentação de um vício emocional seu. E eu tô falando isso porque até com família é assim. Muitas vezes você se força como ser humano
a manter um relacionamento com algumas pessoas próximas de você, mesmo sabendo que elas são tóxicas a você. Tóxicas que eu falo não é porque a pessoa é ruim, mas porque a pessoa tem demandas emocionais tóxicas e ela vai te contaminar. É como se eu te oferecesse um copo de água e eu colocasse uma gota de veneno. E eu falasse pra você assim, mas é só uma gota de veneno. Não tem problema, bebe. Você ia beber? Olha a proporção da água. É claro que não. Olha a proporção da água para uma Água. outra. Exato. E as pessoas acham que. E como que eu sei disso? Principalmente quando você está no meio das pessoas e quando você sai de perto delas, você se sente muito cansado. Quando você se sente assim, exausto, cansado, você quer dormir, você quer descansar, você pode ter certeza. Você está gastando tanta energia para se manter perto delas que nem sempre vale a pena. Então, o que que eu faço? Eu doso o tempo, né? Então, quando você entende isso, você, primeiro, como a gente falou na live de ontem, você não sai bancando louco. Vou excluir todo mundo da minha vida. Você sai o quê? Gerenciando o seu tempo e a sua permanência com determinadas pessoas, em determinados lugares, em determinados eventos. Você não precisa se excluir da face, né, pública e falar, agora eu vou ficar aqui no meu mundo com 3 pessoas. Não. Mas você precisa saber a importância, a relevância de cada pessoa na sua vida e até que ponto ela pode, né, permanecer. E qual a maior, se você pudesse, sei lá, falar duas coisas de maiores diferenças de uma pessoa que tem inteligência emocional e outra que não tem. Na prática, vamos supor, você tem um grupo de pessoas, certo? Certo. Quais características ou comportamentos mesmo que diferencia essas duas pessoas? Que eu consigo olhar e eu vejo. Nossa, É, tem é, tanta na- coisa. Tá. Tá. não só bater o olho, né? Mas pessoas, sei lá, vamos pegar um exemplo mais palpável, que você Não, pode convive. ser, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Ah, show. Primeiro, a primeira coisa que diferencia são as histórias que ela conta. Hum, Pessoas que têm debilidades emocionais mais fortes do que a própria inteligência emocional, ela fala muito a respeito do passado dela. Ou fala muito a respeito do que ela vai viver, porque ela não sabe quem ela é. Então ela tem dificuldade de permanecer nela mesma, de permanecer no presente. Então você pode reparar que sempre que eu estou em algum lugar, eu sempre fico ouvindo o que as pessoas falam. E aí, quando eu ouço o que as pessoas falam, eu já consigo traçar todo o passado delas, todo o presente e provavelmente uma grande parte do futuro dela pelas histórias que ela conta. Então, esse é o primeiro passo quando eu sei que eu estou de frente com uma pessoa que é emocionalmente forte e uma pessoa que não é. E o segundo passo, gratidão. Quando eu vejo no olhar da pessoa, nas palavras e no gesto a gratidão, nos pequenos gestos. Então, às vezes é bobo, né? Falar, mas quando a pessoa ela é atenta aos detalhes. Porque uma pessoa grata, ela não é grata na conquista grande. Ela é grata desde as pequenas coisas. E quando eu me atento, quando eu percebo que ela é atenta aos detalhes e ela é grata aos detalhes, não tem como ela não ser emocionalmente forte. E nem só ao físico, né? Porque tem muitas Não. pessoas que falam, eu pratico a gratidão com aquilo que eu recebo. Eu recebo fisicamente, ou alguém que veio e, sei lá, fez alguma coisa por mim, obrigado. Vai muito além, né? Isso é educação, né? Você dizer obrigado na verdade, uma cultura que a gente adquiriu de tal pessoa me fez um favor, é a famosa, é aquele gatilho da reciprocidade. Eu fiz algo para você, você se sente em dívida comigo, então você vai fazer algo comigo. Como eu não tenho nada para te dar, eu digo, obrigado, e você diz obrigado, né? E vice-versa. Gratidão, ela vai muito além, né? A gratidão, ela não é expressa somente em palavras, mas ela é comunicada, ela é vivida, ela é um estilo de vida, né? Ser grato é um estilo de vida. É tão estilo de vida que você é grato. Eu gosto muito daquela passagem em tudo dai graças. Mesmo quando você estiver no vale, quando você estiver no pico e quando você estiver no vale. Quando você estiver passando pelo maior deserto da sua vida, em tudo dai graças. Em tudo agradecer. Porque e aí tudo envolve o centro, para mim, o centro que é a identidade, porque quando você se conhece de fato, você vai trabalhando essas emoções ao longo da vida, porque ninguém nasceu. A gente nasceu perfeito, isento de emoções negativas, mas a gente não nasceu. A gente nasceu só com medo, né? Se não for isso, você me corrige, tá? Foi só com É, medo que a gente nasceu? não.
A criança, todo ser humano, na verdade, É. ele nasce por essência com amor. Uhum. E o medo? E Ele vem. o medo ele vai se desenvolvendo. Ah, então. Então. Porque, porque no cérebro a gente tem lá um mecanismo que é a amígdala, que ela que é o centro, praticamente o centro das emoções. Ela não trabalha sozinha, mas é ela quem recebe a informação. Então, são duas amêndoas que nós temos, né, duas bolinhas que nós temos dos dois lados do cérebro, e ela se desenvolve ao longo do tempo. Ah, Então, sim. quando você é criança, é como se fosse um. Sabe a cabecinha de um alfinete? Sei. É mais ou menos isso. Não, Nossa, não exatamente, tá? Mas é só metaforicamente aqui. Então, perfeito. ele vai se desenvolvendo com o tempo. O medo a gente passa a ter, né? A gente tem o medo da sobrevivência, que ela vem a partir da sobrevivência, e tem o medo que a gente desenvolve ao longo da vida. Ah, então perfeito. Então, se a gente voltar para a nossa essência é amor. Por isso que eu nem acredito que existe um ser humano que seja ruim em essência, né? Então, basicamente isso. Então, pela gratidão, pelo estilo de vida que ela comunica e pelas histórias que ela conta. Então, é só você deixar a pessoa falar, ela fala 3, 5 minutos, você já sabe, né? Se essa pessoa, em que nível de emoções, de inteligência emocional essa pessoa tá. E aí, quando ela começa a contar quando ela inverte, na verdade, né? Era o que a gente estava falando ontem. Quando ela inverte essa história e passa a dar novos significados, ela sai do campo do vitimismo, que é aquela que só conta a história triste que todo mundo tem que ter dó dela, porque só ela trabalha na vida, só ela passa nervoso, só ela que não sei o quê, e aí ela vai contando essas histórias Sim, e ela vai acreditando nisso. E aí foi sim, exatamente o que a gente falou ontem na live, né? A história que você exato. conta gera um significado. E aí quando você Sim. coloca emoção, aí a Nossa. gente trouxe o exemplo da música, né? Sim, Que a música, por que que a gente gosta mais das músicas mais antigas do que as novas? Porque as mais antigas têm emoção envolvida, tem sentimento. sim. Então, quando a pessoa ela começa a falar, começa a contar aquela história e vê que as pessoas estão ali ouvindo, pronto, Perfeito. ali está desencadeando vários sentimentos nela. E aí É. é justamente isso que você falou. Aí você, só de bater o olho e ouvir Uhum. meia Ouvi. dúzia de palavras, Sim, sim. inteligência emocional. Sim, sim. Você sabe se essa pessoa aguenta um desafio, você sabe se essa pessoa aguenta uma rejeição, você sabe o que que você pode falar, o que que você não pode falar com essa pessoa. Então, meio que a gente já vai olhando para a pessoa e já vai mapeando, né? Como se a gente tivesse um mapa. Uhum. Aqui eu posso chegar, aqui eu não posso, aqui eu posso perguntar, aqui eu não posso. Eu posso falar sobre esse assunto eu não posso. Tudo por quê? E aí a pessoa vai falar assim, porque você é assim. Não, porque você é assim. E pelo fato de eu ter esse conhecimento, eu percebi isso em você e eu escolhi ir por outro caminho, né? Então, é sempre a gente que atrai e é sempre a gente que repele as pessoas que estão à nossa volta. Então, se E você. Pode falar, pode falar. pode, não pode, você não perder a linha de raciocínio. Se você for emocionalmente positivo, você vai atrair pessoas positivas. Se você for emocionalmente negativo, você vai atrair pessoas negativas. Pode ter certeza. Ai, sentei do lado de uma pessoa, putz, pessoa chata, meu, que cara chato, não aguento. Nossa, tem que ter paciência. Você já viu gente assim? Já é aquela história, né? Nossa, eu achei que eu tava ruim, mas essa Essa pessoa, pessoa. olha. E quando você se depara com uma pessoa assim, ela é totalmente como a outra pessoa é. Só que ela não se dá conta disso. E aí ela tá lá falando. Então é só permanecer do lado de uma pessoa de 3 a 5 minutos e deixar ela falar. Deixa ela falar e se ela não falar, você pergunta sobre a vida dela e aí você vai ver no que ela foca. No que ela foca, ela expande. Se ela foca a vida dela toda no passado, numa história negativa do passado, vai ser o que é o presente dela e o futuro dela vai ser assim. Se ela é uma pessoa grata e ela consegue enxergar nos detalhes motivos de gratidão e motivos de inspiração para a própria vida dela e para a vida de outras pessoas, você vai enxergar com certeza, ainda que ela não tenha os resultados, você é aquele famoso eu vejo você como uma pessoa próspera no futuro. Eu sei que tudo que você colocar a mão vai se realizar. Sabe assim? Eu já recebi mensagens desse tipo. De tipo, não tem como você falhar na vida, porque em tudo que você colocar, tudo que você coloca a mão prospera de alguma forma. Tudo dá certo de alguma forma. Ainda que não dê certo hoje, mas a médio e longo prazo isso dá certo.
E é assim, né? Quando a pessoa ela conta essas histórias, pode até ser uma verdade, só que ela Sim. gasta tanta energia, não é nem que ela gasta, ela coloca tanta energia para falar disso, Nossa. que chega uma hora que ela cansa de falar. Então, Ela se a passa a gente viver. trouxer, ela passa a viver, Ela passa a ser. exatamente. Na verdade, a gente sempre é o autor principal da nossa própria história. Só que além de autor principal da nossa própria história, a gente é o diretor da própria história, a gente é o coadjuvante. Às vezes tem alguns coadjuvantes diferentes, mas é a gente que decide quando a gente para o filme da nossa vida. Se a gente entender isso, a gente sabe que a gente pode contar um capítulo, o que as pessoas fazem no Instagram. Elas contam tudo da vida delas? Não, elas contam a melhor parte. Por que você não conta a melhor parte da sua vida no dia a dia? Né? Por que você precisa ficar Verdade. retomando? Por que a vitrine que a gente usa no Instagram, a gente não usa no nosso dia a dia, olhando só para as coisas boas do dia? Ah, Daiane, mas você está me pedindo para ignorar as coisas ruins que acontecem? Não. As coisas ruins são fatos. Fatos contra fatos não há argumentos. Aconteceram. Mas o significado que você dá está totalmente no seu controle. Está totalmente no seu controle. Você pode olhar para uma situação ainda que muito negativa e você pode dar um significado positivo para ela. Ah, mas eu não sei como. Tudo bem. Tem como te ajudar. A gente sabe como fazer. Você procura e você consegue. Agora, o que não dá é para você passar a vida, como você acabou de falar, se achando vítima da sua própria história, da história que você construiu. É indigno de você, é injusto com você mesmo. Você constrói a história, você atrai e repele as pessoas da sua vida, e aí depois você fica se vitimizando, dizendo que a sua vida é ruim porque o universo conspirou contra você. Não é assim. E aí, quando a gente fala que a inteligência emocional ela te torna uma pessoa diferenciada, é porque se você pegar, né, você que está assistindo, for pegar os pilares que a gente já falou da inteligência emocional, principalmente ontem ou antes de ontem, que a gente falou do checklist da inteligência emocional, a gente fala muito do que? Significado. É pegar algo que te aconteceu e mudar esse significado. Sim. Então isso te torna sim uma pessoa diferenciada. Ai, mas essa pessoa, ela é muito positiva, essa pessoa, já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Essa pessoa tem uma, nossa senhora, tá o tempo inteiro agradecendo, tá o tempo inteiro sorrindo e tal, e não sei o quê. Gente, não é que essa pessoa é de outro mundo. E desconfie também, tá? Pessoas que só têm alegrias na vida, porque a vida ela é assim, ó. O que que diferencia? É que quando sobe, todo mundo ri. A hora que desce, é você que vai definir o tempo que você fica aqui embaixo. Perfeito. Então, o que que acontece com essas pessoas? Elas sobem na hora que cai, opa, já entendi, deixa eu subir de novo. É o famoso U e V. Já ouviu falar? A teoria do U e do V? Não, As pessoas que conheço não não. têm, as pessoas que não são emocionalmente fortes, quando elas estão no topo, elas estão no topo igual quem é emocionalmente forte. Só que quando ela cai em U. Como que é o U? O U é assim, né? Então ele demora para cair, fica muito tempo aqui embaixo e demora para subir. Fica. Fica aqui, ó, né? Patinando e demora para subir. As pessoas emocionalmente fortes, elas caem em V, assim, ó. Gostei disso. Ela cai de uma vez. E quando ela sobe de uma vez. Entendeu? Essa é a diferença. Uhum. Pessoas em U e pessoas em Fica V. pouco tempo, né? Muito pouco. É só cair, bateu, levantou. Muito boa isso daí. Não conhecia não, isso daí. E é legal, porque assim, quando a gente fala de emoção, a gente praticamente toda live a gente traz esse mesmo exemplo. Não é que você não vai ter raiva, não é que você não vai ter medo, não é que você não vai ter tristeza. A diferença é quanto tempo você fica nessa emoção e o significado que você dá quando você sai dela. Tanto que a gente trouxe, eu trouxe o exemplo do carro, né? E tem várias outras é, comparações que dá para a gente fazer. Sim. Então você está discutindo com alguém, de repente seu nível de cortisol e adrenalina subiram, puf, fiquei nervoso. Explodiu. Quanto tempo explodiu? Quanto tempo você permanece nessa emoção? Perfeito. E o que que você comunica? Nossa. É o famoso agir por impulso. Então, o que te torna uma pessoa diferenciada
emocionalmente falando, também é o tempo que você demora para tomadas de decisões. E não só o tempo de tomada de decisão, mas a qualidade das suas decisões. Nossa. E aí, quando você sabe a sua real identidade, entende até do seu próprio perfil, que é o que a gente também fala bastante. Porque tem pessoas que realmente demoram um pouco mais para tomar decisões, porque precisa de mais detalhes, precisa ter mais confiança. Só que quando ela não usa isso a favor dela, ela não tem esse conhecimento, esse auto conhecimento, ela passa e fica ali, é o U, né? Gostei muito desse U e V. Ela fica ali na gangorra do U. Só que é como se ela subisse, fosse pro outro lado, descesse, fosse pro outro lado, subir. É como se brincasse de gangorra sozinho, Exato. com a própria emoção. Olha, interessante. Então, quando você trabalha essas tomadas de decisões, casando junto com a sua identidade e o seu estilo de perfil, isso te torna totalmente uma pessoa diferenciada. Exato, total. E sem falar que no primeiro ponto você trouxe que a gente precisa de pessoas, quando você é emocionalmente forte, né, é emocionalmente inteligente, acontece que você sabe usar a sua comunicação e seus pontos fortes para atrair tudo aquilo que você quer. Então, não é que elas manipulam as pessoas, mas elas sabem usar da persuasão, que é uma arte incrível, maravilhosa, para chegar mais rápido nos resultados que elas desejam, para se aproximar das pessoas que elas precisam se aproximar. Então, ai, por que que eu tô patinando da vida e não consigo chegar num outro nível? Provavelmente o ambiente, ó, 90% dos casos, eu vejo que o ambiente influenciou a pessoa a não sair da condição que ela tá. Ela tem crença limitante? Ela tem. Ela não sabe de perfil? Ela não sabe. Mas normalmente o ambiente que ela tá condiciona ela a se manter da forma como ela tá. Por mais dolorido que seja, mais doloroso que seja, porque no ambiente que tem dor, normalmente tem um ouvido amigo de alguém, ou tem alguém que passa a mão na cabeça, então alivia essa dor, porque se tivesse só na dor, ela já teria saído. Então, o ambiente, né? E ela, E essas. Pode falar. e ela volta no looping lá do vitimismo, de contar a Sim. história triste, porque tem sempre alguém ouvindo. Nossa, e você me fez lembrar um detalhe. Sabe que a pessoa atrai tanto isso para a vida dela, que eu vou te contar um caso. Uma pessoa, ela foi fazer parte de um evento, tipo um workshop de final Hum, de semana, certo? Para casais. Era um casal e essa pessoa foi em casal fazer o evento. Eu não sei se você já participou desses eventos, ela foi ministrar ou foi participar? participar apenas, Tá. participar. E aí tinham outros casais envolvidos, bastante casais. Só que assim, eu não sei se você já participou de eventos assim, mas acredito que já. Normalmente, a equipe do staff, ela fica de olho em alguém que tenha algum problema emocional mais forte, alguém que tenha uma intenção de suicídio, uma pessoa que seja mais amiga de todo mundo. Eles normalmente têm essa visão. E aí, o que que acontece? Essa pessoa sempre foi vítima da própria vida. Imagina que ela ganhou a faixa, ela foi condecorada, essa pessoa, como Miss ou Mister, no caso, chorão ou chorona. Até as conquistas que essa pessoa tem na vida é referente ao vício emocional dela. Olha que incrível. E essa pessoa ficou feliz, ela Caramba. contava como sendo uma vitória. Porque esse workshop, ele é emocional e espiritual. Então, é fácil as pessoas se comoverem, né? Elas acessam a identidade, se comovem, acessam também o conjugal, que normalmente você traz alguma dor, tem que resolver ali. Só que dentre todos os títulos que você poderia escolher, que é o, por exemplo, tinha. Eu vou falar Miss porque eu sou mulher, tá? Miss Chorão, tem o Miss Comilão, tem o Miss Simpatia, tem o Miss, eu vou falar aqui, mas é tipo o Miss Mijão, que é aquele que levanta toda hora, o Miss Brincalhão, tem o Miss que só fala, sabe? Sempre tem algum rótulo de pessoas que se destacam. Essa pessoa, ela conseguiu ganhar esse título, essa faixa, e ela ficou com essa faixa como se essa faixa fosse um troféu. Você E acredita nisso? ela ganhou, as pessoas indicaram ela ou ela.
As Agarrou. pessoas, na verdade, assim, não foram as pessoas que participaram junto, foi o staff que estava acompanhando. O Uhum. staff Ah, já tá. ia dar essa faixa para algumas pessoas, e aí essa pessoa despontou como sendo isso. Só que essa pessoa, talvez até hoje, não sei, ela não saiba que essa conquista, na verdade, ela poderia ter dado um significado negativo para posteriormente dar um significado negativo ou positivo. O negativo seria, mas que raio de faixa ridícula é essa que eu ganhei? Eu não sou isso que as pessoas estão falando e eu vou melhorar isso. O que eu estou comunicando? Mas não foi o que a pessoa fez. Então foi, nossa, porque eu sou muito sensível, porque a minha vida realmente é muito difícil, porque eu sou muito emotivo, porque, sabe? Porque aí é Uhum. onde a pessoa cresce, porque eu sou complicado. E aí entra um outro ponto também, que é o seguinte: será que quem está ao redor dessa pessoa não já tenha dado esse feedback para ela? E aí a gente entra num outro ponto, que o que torna uma pessoa diferenciada, né? Quando é trabalhado isso, você se torna uma pessoa diferenciada, é o quê? É a balança do crítica versus elogios. Uma coisa é o meu estado emocional quando eu recebo um elogio. Outra coisa é meu estado emocional quando eu recebo uma crítica. Então, quando você recebe uma crítica, você que está assistindo aí, quais comportamentos que você tem? Qual o pensamento que você tem? Você é daqueles que falam, eu acho que isso é pessoal. Já ouviu isso? Eu acho que essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Eu acho que essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Acho que essa pessoa não gosta de mim. E o pior, ela não vai lá perguntar. Ela É, ela começa a criar, deduz. É, ela deduz e começa a criar vários significados na cabeça dela. Então, é, quando é trabalhado a balança, anota aí você que está anotando, a balança do crítica versus elogio, quando você gerencia isso e presta atenção nos significados que você dá, tanto para um quanto para outro, você está trabalhando sua inteligência emocional. Quando você enxerga, quando vem o elogio, opa, não, e tem pessoas que até com o próprio elogio falam, ih, tá querendo alguma coisa, tem alguma tirando a coisa coisa. errada. Então, uma pessoa que trabalha isso, ela tá do lado do diferenciado. Sim, Porque as pessoas não têm medo de chegar para ela e dar um feedback ou falar, não. que a gente chama de feedback, né? Mas a crítica que seja. É, A crítica, a gente usa feedback para ficar mais bonito, mas é a crítica, é de fato, é chegar e falar, ó, isso que você fez não foi legal. Cara, isso daqui tá ruim. perfeito. É isso aí. Você sabe que você fez uma pergunta que me fez lembrar, né? Como eu conheço essas pessoas, e eu já organizei, já participei, eu já fui da parte do staff também, de eventos assim. Quando essa pessoa me falava dessas histórias que os pais contavam, ela sempre falava que os pais, a família, né, pai, mãe e família, familiares, sempre falavam que quando ela era pequena ela tinha problema. Essa pessoa tinha problema. E aí eu perguntava, mas que tipo de problema? A pessoa falava, eu já era depressivo quando eu era pequena. Os pais já falavam isso. Por quê? Porque as outras crianças brincavam, interagiam. Eu gostava de ficar mais quieta, eu gostava de ficar mais na minha. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre era mais triste. Pensa só, a pessoa cresceu com essa história que os pais e familiares contaram para ela. Olha que louco isso, Alex. A ponto de ela participar. Olha como tem ligação. A participar de um evento com pessoas que ela não conhece, sabe? De cidades diferentes, de ambientes totalmente diferentes, pessoas que praticamente ela nunca viu na vida, e ela consegue ganhar o troféu, o pior troféu, no meu ponto de vista, que ela poderia ganhar, e tudo isso remonta lá ao passado dela. Olha que louco isso. Olha que louco. Doido, hein? Louco assim, maneira de dizer, né? Mas assim, o que mais machuca é saber que se passaram 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e essa pessoa permaneceu sendo o que os pais falaram que ela era lá atrás. Porque ela nunca se conheceu de verdade. Isso é o que E mais machuca. você tocou num ponto aí bem interessante, que é em relação a perfil, a introversão e extroversão. Exato.
Então, por não conhecer o perfil, olha só a crença que os pais instalaram nessa pessoa. Sim. Ela já era depressiva quando era criança. Gente, existe o perfil. O mais introvertido e o mais extrovertido. E detalhe, a introversão não tem nada a ver com vergonha, com medo, não tem nada a ver com isso. É só a forma como você se energiza. Tem pessoas que se energizam com ela mesma. Um exemplo aqui é eu e a Dai. Sim. A Dai é uma pessoa mais Uhum. introvertida. Então, o ambiente dela tem que ser mais calmo, sem música. Não é que não gosta de música, mas ela tem mais rendimento, né? Mais produtiva no Sim. mundo dela, fechado ali, Sim. pronto, acabou. Já eu não. Pode ver que eu começo a live aqui já com música. Eu tenho que estar em ambientes mais que tenha pessoas, e isso não me incomoda, muito pelo contrário, me energiza estar com pessoas. E tudo bem. E tudo bem. A E diferença a pode falar. diferença é que hoje a gente tem o conhecimento. Hoje a gente tem esse conhecimento e usa isso a Sim. nosso favor. E lembrando, gente, que todo mundo tem os dois, tá? Tem a Exato, introversão boa. e tem a extroversão. Então, assim, eu sou. E aí, isso varia muito nos ambientes que você tá, por exemplo, com as pessoas que você tá, porque eu sou mais introvertida, mas a minha diferença entre introversão e extroversão é de um ponto, numa escala de 0 a 100 é um. Então, um é 51, é de 2 pontos, na verdade. Um é 51 e a minha extroversão é 49. O que acontece que a maioria das pessoas que não me conhecem, ou que me conhecem pela primeira vez, ou que já me viram estourar, elas já falaram e achavam que eu era bipolar, porque eu consigo mudar Hum, muito rápido, entende? Eu consigo mudar muito rápido o meu estado emocional. Eu sou aquela pessoa que, por mais que eu brigue com alguém, eu consigo na hora reverter a situação dentro de mim. Então, eu sou uma pessoa que eu me conecto comigo mesma, mas se eu achar que tem um ponto importante fora, na hora eu posso estar totalmente fechada e me abrir totalmente, do ponto de subir numa mesa e você olhar, nossa, quem é essa pessoa? Por que ela tá fazendo isso? Então, e as pessoas acham que o quê? Nossa, que louca, que bipolar. E não é bipolar. bipolar. Na verdade, é só uma Exato. pequena diferença, né? Já o Alex, ele é bem mais extrovertido. A Sou diferença, não. a diferença é muito grande entre extroversão e introversão, a dele, né? É bem grande a diferença. A minha é bem pequenininha. Então, eu passo como bipolar e ele passa como alegre demais. É, e tem um outro ponto também, a gente acabou pegando esse gancho aqui do introversão e extroversão. Detalhe, viu, gente? Não é todo lugar que vocês vão ver essa informação, não, viu? A gente falando de inteligência emocional e trazendo aqui sobre perfil. E o ponto é o seguinte, o meu nível de extroversão ele é mais alto. Só que também, quando eu inverto e eu estou em ambientes onde eu fico introvertido, as pessoas falam, ixi, meu, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tá doente? Não, fala o que que aconteceu. Não, calma, eu só tô. É o famoso eu só tô na minha. Tô pensando aqui, o tic-tac tá trabalhando. Então, quanto mais você tem conhecimento de si, mais perito você fica das suas emoções e dos seus comportamentos. Agora imagina só se a gente não tivesse esse conhecimento, Pronto. né? Ferrou, era briga o tempo inteiro. Era. E você sabe que a gente falou de uma pessoa que cresceu ouvindo que era depressiva e ela provavelmente teve depressão ao longo da vida porque ela viveu esse papel, incorporou. Não por acontecimentos, mas por uma crença de identidade. E o que você fala sobre a introversão e extroversão, sobre o perfil aqui, olha que interessante. Se você não conhece, você fala tanto que uma pessoa é bipolar, que ela acaba tendo atitudes de uma pessoa bipolar por ela ser. E quando você fala que uma pessoa é alegre demais para não dizer que ela é outra coisa, ela passa a ser essa pessoa. Voltou? Voltou. Ela passa a ser essa pessoa exagerada demais, de forma inconsciente, de tanto que ela ouve o ambiente falar dela. Só que qual é o detalhe aqui? Quando você se conhece. Quando você sabe quem você é de fato, você conhece seu perfil. O que as pessoas falam não interfere em quem você é. Você sabe como administrar isso. Isso te torna diferenciado. Isso te torna emocionalmente inteligente. Então, as pessoas, o mundo tá falando, você é louco, você é bipolar, você é exagerado demais, você tinha que ser isso, você tinha que ser aquilo, mas você
permanece pleno dentro de você. Porque, afinal das contas, você se conhece melhor do que qualquer um te conhece. E lembrando, toda vez que você muda um papel, você gasta energia. Sim. Toda vez que você cria um novo hábito, toda vez que você deixa um hábito para trás, isso gasta energia. Então, quanto mais você tenta ser quem você não é, Nossa. você vai gastar muita energia, porque o seu cérebro é movido a isso. Então, quanto mais histórias você conta, mais gasto de energia você tem para processar essas histórias, né? E aí, quanto mais é a nossa trilha, né, que a gente falou ontem, é a trilha neural. Então, se eu estou contando essa história, o meu cérebro ele entende o quê? Que isso é muito importante. Então, deixa eu conectar mais forte aqui. Então, vou deixar aqui. Aí, quando falam para você que você precisa mudar a sua história, que você precisa contar outra história, de que você é uma pessoa forte, destemida, alegre, você está fazendo isso aqui, ó, aos poucos. Por quê? Porque aqui não está forte o suficiente. E aí, cadê? Eu tinha anotado aqui. Ah, ah, e quando você tem essa consciência e muda essa história, você vai para o campo dos resolvedores de problemas. E aí, Perfeito. quando um problema. Porque a pessoa, quando ela é vitimista, quando ela conta essas histórias, o problema cai no colo dele, é que nem a batata quente. É o primeiro a querer largar e tira isso daqui, pelo amor de Deus, já não basta os meus. Né? Já ouviu isso? Já não basta os meus problemas. Já. Então, quando você trabalha a inteligência emocional, você se torna um resolvedor de problemas. E aí é muito simples e fácil você ver isso no mercado de trabalho hoje, dentro das empresas. Quem se Perfeito. destaca? Quem resolve mais problemas. Qual empresa, qual marca mais se destaca? A que resolve mais problemas. Ou a que É, resolve o mesmo problema, mas de várias pessoas. se você pegar Google, resolve um problema. Apple, Resolve resolveu um problema e vem da resolvendo. humanidade, né? Da humanidade. Exatamente. Microsoft. Então, quando você abraça o problema e fala, agora deixa eu resolver, ou que, putz, não tenho braço para resolver isso. Mas o que eu posso aprender com esse problema? Tem um comentário, eita, nós. Isso é a pura realidade. Opiniões alheias não te definem e não paga os seus boletos. Tem mais. E tem mais. Separe quem são as pessoas de quem você deve ouvir. Exatamente. Vixe, Maria, tem bastante. Mas é exatamente, é isso mesmo. Quando você pratica a inteligência emocional, você tem ali o dedo, né, para saber, essa pessoa, putz, tá, eu posso falar de tal coisa com essa pessoa. Essa pessoa eu posso falar de tal coisa. E tudo bem. Tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Não é Mas com todo antes de. mundo que você vai falar Não, de tudo. exatamente. Exatamente. E E o que eu. Pode falar, pode falar. pode falar. E o que acontece na nossa cultura é que a gente é ensinado a, por exemplo, não falar dos problemas. E quando a gente fica aqui, ó, aí a gente fala com as pessoas que estão mais próximas da gente. E as pessoas mais próximas da gente são as pessoas menos indicadas para nos ajudar a resolver os problemas. Porque provavelmente são as pessoas que mais alimentam o estilo de vida que a gente já tem, a pessoa que a gente já é, o nosso vício emocional. Então, primeiro que a sociedade é ensinada a engolir. Porque se você falar de qualquer dor, de qualquer dificuldade, de qualquer ferida emocional sua, o que acontece? Você é fraco. Você tem que parecer forte, você tem que ser forte, você tem que mostrar que você é forte, que você não se abalou com isso. Até quando, gente? É besteira, é pura besteira. E aí a pessoa chega num ponto que daqui a pouco ela tá ligando pra todo mundo, ela tá falando da vida dela pra todo mundo, porque ela já não aguenta mais, coitada, ela não consegue mais segurar, né? E aí ela vai falando com quem? Com as pessoas erradas. Eu lembro até hoje que uma vez eu estava conversando sobre os alunos e teve uma aluna que chegou para mim e ela tinha terminado o relacionamento
E aí ela falou assim, eu conversei com a melhor amiga dele e ela falou pra mim que eu tinha que ser mais dura na minha posição. Eu tinha que não olhar para trás, eu tinha que me dar valor e eu tinha que, enfim, ser uma pessoa mais dura, né? A menina, ela já era assim, numa energia masculina absurda. Ela já parecia um menino que eu falo no tom, na agressividade da voz, no jeito de andar, no jeito de vestir. E aí ela foi conversar com a melhor amiga da pessoa com quem ela terminou, e essa pessoa que já tinha esse estilo assim falou o que pra ela? Não, sai dessa, você tem que ser forte, você não pode sentir que tá triste, que não sei o quê. E aí eu só olhei assim, observei, e aí eu falei exatamente isso que o nosso amigo Jones falou, né? Para quem você está dando ouvidos? Porque é óbvio que você vai buscar as pessoas que vão alimentar o serviço emocional. Só que provavelmente o término do seu relacionamento, parte dele surgiu por você agir dessa determinada maneira. Porque você não é isso. Você adquiriu esse comportamento. E isso afastou a outra pessoa. E aí você vai dar ouvido para uma pessoa que alimenta isso em você, porque é mais fácil, é o que você falou. Eu não preciso mudar. É mais Uhum. fácil, é só continuar sendo mais forte. E aí aí teve todo esse trabalho, né, de conscientização de quem você ouve, tá Exato, mesmo? exato. Ó, o Johnny está ouvindo o eco na minha voz. Eu também estou ouvindo. Ah, eu pensei que era um cachorro latindo. De fundo. Mas pra mim tá normal. Não, tem um Ó. cachorro. Tem um cachorro. Ah, tá. Que Tem um cachorro. susto. Bom, acho que é Bora. isso, né? Acho que é Bora pro isso. próximo? A gente já falou um monte aqui. Qual é o próximo? Então vamos recapitular. Vamos recapitular todos que a gente falou? Vamos. Primeiro, Fala na sua ordem, porque aí, tá. olha como eu tô aqui. Eu faço mapa mental Vamos lá. Olha a diferença da gente. Olha o meu. em lista. Aí, tá vendo? Em lista. A E isso diferença. tem a ver com perfil também, viu, gente? Sim, total. Pessoas gostam de pessoas. Pessoas se Pessoas gostam de relacionam com pessoas. pessoas. Só, Ok? só lembrando, né? Por que que a inteligência emocional te torna uma pessoa diferenciada? E aí os tópicos, né, o que a gente veio falando é justamente isso daqui. Então, primeiro, pessoas se conectam com pessoas. Se Sim. você tem essa habilidade de se conectar com pessoas, você não precisa ser o chamador de atenção, mas você precisa saber lidar com outras pessoas. E isso te torna diferenciado, tanto na sua casa quanto no seu trabalho, na rua, entre amigos, e por aí vai. E Então, não é esse é ser o o amigo primeiro. de todo mundo. Exato. Aquele que é o amigo de todo mundo. Não é isso que a gente falou aqui também. A gente falou de você saber exatamente selecionar as pessoas e o tempo que elas permanecem com você na sua vida, nos seus resultados. Show. Show. 2. Você é um solucionador de problemas. Solucionador de problemas. E aí a Então, gente comentou que o problema ele gera significados. E aí quando você se torna um solucionador de problemas, é o significado que você dá para esses problemas. perfeito. Você se torna uma pessoa mais confiável, uma pessoa inspiradora, um exemplo a ser seguido. Exatamente. Fora isso, você também tem a habilidade de cobrar resultados, porque as pessoas confiam no seu feedback. Sim. Você passa a ser procurado. Isso. Depois você toma decisões mais assertivas. Porque você já não age só pela emoção ou só pela razão. E aí isso te torna diferenciado. Quando você para, raciocina e depois toma uma decisão. Você gasta menos energia do que as demais pessoas. Contar histórias, cada vez uma versão diferente, isso gasta energia. E ficar sempre querendo Ser, agradar todo mundo. agradar todo mundo e ser quem você não é. O seu cérebro, ele trabalha demais para poder fazer isso funcionar.
você passa de ser vítima da sua história para ser o autor e o ator principal dela. Show, passo 6, né? Isso. E o sétimo, você aprende a receber e a dar feedbacks construtivos. Exatamente. E não é aquela famosa frase, né? A crítica construtiva e não sei o quê. Na verdade, quando você critica, você já tem uma solução. Então você começa, ao comum, um ponto vai ligando o outro, né? Então você passa a ser um resolvedor de problemas. E quando você dá um feedback ou critica algo, você já tem alguma solução para dar. E é sempre Não é visando o crescimento da outra pessoa, nunca alimentando o seu ego. exatamente. Então, 7 passos aí para te tornar diferenciado. 7 passos da inteligência emocional que torna você uma pessoa diferenciada. E isso a gente traz, né, para qualquer área da sua vida. Se você trabalha esses 7 passos, não tem erro. Pode ter certeza que os ganhos que você tem nos seus relacionamentos, né, conjugais, marido, esposa e por aí vai, no trabalho, comece a praticar isso todos os dias do seu trabalho. Depois conta aqui pra gente. Eu tenho certeza que isso dá um bom resultado. Perfeito. E é isso. É isso por Pessoal, hoje. alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês estão com tanto frio, Não. né? Olha o meu nariz vermelho aqui. Aí vai dando uma agonia aqui. Gente, muito obrigado para vocês que apareceram. Para vocês que vão ver essa live, como a gente sempre fala, pega o dedinho aqui, taca esse aviãozinho aí para as pessoas que precisam ouvir, precisam dar um próximo passo na vida delas e também seja aí um, um elemento de mudança na vida das pessoas, né? Seja um compartilhador da informação. Gostei disso. Um Com- semeador Compartilha. de novas Olha que legal. histórias. Um semeador de novas Semeador de histórias. novas histórias. Então é isso, galera. Amanhã, que dia amanhã? Sexta-feira. Estaremos aqui novamente nessa jornada aí de comportamento e inteligência emocional. E como você usar a cachola, né? Usar o cérebro aí a seu favor. Então, basicamente, o que a gente fala todos os dias é com o objetivo de te dar um manual da sua própria mente. Treine a sua mente todos os dias. E a mente é treinável. Sim. Daí, Beijo. um beijo, Beijo, dá uma galera. esquentada na mão. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Jones, Valéria, galera que apareceu por aqui. Até amanhã. Tira um print aí, marca a gente, compartilha. Faz um sorriso. Aquele sorriso de gol contra, né? Valeu, gente. Obrigado, boa noite, bom descanso para vocês. Marca a gente lá, compartilha e tamo junto. Valeu, abraço.